Olá, boa noite. Vamos entrando, que hoje nós temos uma nova live aqui pela Sobeste. Muito bem. E eu vou estar chamando já a Michele para poder apresentá-la com a imagem dela na tela. Oi, Mi, Oi, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu te chamei primeiro para depois te apresentar, tá? Mas eu gostaria de desejar uma boa noite a todos que estão aqui conosco em mais uma live para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas demandas da estomaterapia, da enfermagem aí nessa época de Covid, né? E hoje nós vamos conversar sobre as gastrostomias, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse dispositivo tão importante. A Michelle veio para compartilhar com a gente o conhecimento, um pouquinho, não muito, do conhecimento dela. E eu já estou com a caneta na mão aqui, vão mandando as dúvidas, as perguntas que eu já vou anotando para passar para a Michelle, tá? E eu gostaria de apresentar a Michelle. Michelle é enfermeira estomaterapeuta, Michelle Brajão. A Michelle, ela é mestre, né? Em Ciências e Saúde pela USP. Eu estive lá, foi uma honra muito grande participar desse mestrado, dessa defesa. Coordenadora nacional da Rede Amil, que tem aí uma experiência bem vasta para falar para a gente, né? Membro do GPET, que é o Grupo de Pesquisa em Estomaterapia da USP. Membro da diretoria, né? Faz parte da diretoria da Sobeste, e uma enfermeira que está na linha de frente e que vem para conversar com a gente aí um pouquinho sobre a gastrostomia, sobre as pessoas que usam a gastrostomia, que já fazem uso e que muitas vezes, infelizmente, acabam sendo acometidas pela Covid, né? E a gente precisa continuar dando assistência e precisa um olhar mais voltado para esse dispositivo, que, como eu disse, é muito importante, né, Mi? Sim, isso aí. Então, fique à Obrigada, vontade. obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, e a gente poder compartilhar, né, um pouco das nossas experiências com o pessoal. Isso aí. Então, conta pra gente um pouquinho o que é essa gastrostomia, é, qual a visão que você tem desse dispositivo e de como ele é tão importante, como ele é utilizado, né, dentro dos cuidados de enfermagem. Sim, sim. Bom, a gastrostomia, né, ela se define como sendo uma criação, né, de uma comunicação entre o estômago e a pele, né, com fins aí, com propósitos de alimentação, administração de dieta, de líquidos, né, que vai ser através de um catéter, né. A indicação realmente é muito mais por fins realmente de alimentação, como uma via de alimentação, e que pode ser, que é colocado em doentes, que pode ser provisoriamente ou definitivamente, né? E para pacientes que perdem essa capacidade de ingerir alimentos, né? E que podem ter aí várias causas, né? Desde uma malformação congênita, causas neurológicas, dificuldades de deglutição também, né? Existem algumas vantagens também, né, de se fazer a gastrostomia. Então, por exemplo, o paciente que já está em uso de uma sonda enteral por um tempo prolongado, então ele vai acabar tendo muito mais conforto, né, a partir do momento que se faz a gastrostomia. Índice de mortalidade também após realização de gastrostomia é super raro. Você tem uma taxa menor também de sangramentos, o desconforto, né, por não ter um catéter ali nasal, né, no nariz, e você estar mais confortável, né? Um dispositivo que vai provocar menos atrito também, né? E também uma menor incidência de complicações, né?
Existem alguns tipos, né, de dispositivos e de cirurgias também para se fazer esse dispositivo. Então, uma das mais comumente usadas é a gastrostomia endoscópica percutânea, PEG, que é realizada por endoscopista, por um médico endoscopista, né? E tem a gastrostomia também cirúrgica, né? Que aí é feita realmente em centro cirúrgico. O que acontece? Nessa primeira vez que você instala a gastrostomia, você vai colocar um dispositivo, né, que não é balonado. Então, esse primeiro dispositivo, né, ele geralmente ou é aqueles que a gente até fala que é em forma de cogumelo ou em forma de guarda-chuva, né? É a primeira colocação. Então, é importante as pessoas lembrarem que nessa primeira colocação, ele vai precisar voltar ao médico, ao endoscopista, para fazer a primeira troca após a instalação, para que seja assim colocado o balonado, né? Então, ele faz a inserção, a primeira inserção, e aí sim, após 6 meses, geralmente, que é o tempo aí que os fabricantes dão, né? De um tempo para se trocar a gastrostomia, e aí ele volta a um cirurgião, volta para um centro de endoscopia, para que faça a primeira troca. E aí, nessa primeira troca, ele vai colocar um catéter balonado, né? Existem 2 tipos de catéteres balonados, ele pode ser um G-tube, que é aquele que a gente chama de tromba de elefante, aquele que ele já tem o extensor ali acoplado nele, você não consegue tirar esse extensor, ou os tipos bottom, né, que é o famoso a nível da pele, né. Então, geralmente, nessa primeira troca ali com o endoscopista, ele vai colocar um G-tube, ele vai colocar esse que tem já vem ali uma extensãozinha, né? E aí, a partir de uma segunda troca, aí sim ele pode fazer a nível ambulatorial e aí se define se pode sim, né, ou não colocar um bottom, né? As numerações, elas vão sofrer aí uma variação, né? E os calibres desses catéteres, eles seguem uma escala francesa, que é o French, aquele famoso FR, né, do calibre, que pode variar desde 9 até 24, esse French, que é então o calibre, né? Só para a gente ter um pouquinho de noção, um French, ele significa 0,33 milímetros, tá? Só para a gente ter um pouquinho de noção aí de quanto seria esse calibre, né? E também vai ter uma variação também de fabricantes, né? O modelo G-tube, ele é mais utilizado para pacientes acamados, pacientes que não se movimentam tanto, não tem muito aquele atrito com o catéter, né? Com esse dispositivo ali na pele. Enquanto que o bottom, ele já é para um paciente ativo. Então, quantos pacientes a gente não tem que estão aí andando, que estão, né, totalmente ativos, mas precisa de uma via de alimentação. Então, a gente acaba trocando depois esse dispositivo, pensando na vida ativa desse paciente. Então, por exemplo, eu tenho um ambulatório de estomaterapia. Nesse ambulatório eu faço a troca desses catéteres. Então, às vezes o paciente ele já chega para mim com um G-tube, né? E é um paciente super ativo, ou nem é tão ativo assim. É um paciente que tem algum fator neurológico ali, mas ele, né, se movimenta. Então, a gente sabe que vai ser melhor que ele tenha o bottom, até para não tracionar, para não puxar. Tem muitas crianças, né, com distúrbios neurológicos que acabam puxando. Então, a gente consegue ter essa visão de avaliar e falar, poxa, esse paciente ficaria muito melhor com um bottom do que com um G-tube. Então, ali mesmo eu faço a mensuração para poder colocar um bottom e numa próxima troca ele já vem e já coloca um bottom, né? Essa mensuração, ela é bem fácil de se fazer, né? Então, voltando, o G-tube, a gente vai ter só o calibre dele, né? Que é o tamanho ali do ósteo, né? O tamanho do buraquinho que vai entrar esse catéter. Enquanto que o bottom, ele tem o tamanho também desse calibre, ele tem o tamanho do ósteo, mas ele também vai ter o comprimento em centímetros que vai da pele até a parede do estômago. Então, é essa medida que é muito importante que a gente faça e faça de uma forma muito milimétrica, né? Porque é um dos fatores que, se a gente mensura errado e coloca um catéter desproporcional ali na pele, a gente vai sofrer com as consequências
né, problemas ali de pele. Então é muito importante que a gente faça de uma forma correta. Existem os medidores, né, que já vêm industrializados, então você consegue colocar um medidor ali, que nada mais é que um dispositivo que parece uma sonda, mesmo um catéter, que você introduz e ali você vai acionar o balão dele e vai tracionar. Então, você vai saber, ele vem todo milimétrico ali, você vai saber o quanto é esse centímetro. Você o tira e vai saber que, por exemplo, ele já usa um catéter de 22 Frenches, então ele vai ter um calibre de 22 e, por exemplo, essa medida, né, que eu coloquei, introduzi um catéter para ver o comprimento entre pele e a parede do estômago. Deu 1,5, então eu sei que é 20 Frenches por 1,5 centímetros, que é aquele tamanho. Então é esse tamanho que também é muito importante, né? Para não ter vazamento, né? De suco gástrico, vazamento de dieta e evitar, então, as complicações de pele, né? Quando a instituição, por exemplo, não tem um dispositivo industrializado, né? Um dispositivo que tem esse fim mesmo de medição, existem outras formas, por exemplo, pode-se colocar um catéter Foley, por exemplo. Então, você o coloca, enche o balão, traciona, né, com um adesivo, você faz ali a marcação do quanto você tracionou e até o nível da pele. Depois você desinsufla o balão, remove, insufla o balão novamente e mede do balão até a marcação que você fez com um adesivinho, né? Um microporzinho, por exemplo. Então, você vai saber que aquele comprimento é a distância para você solicitar o seu bottom, né? Independente do tipo de dispositivo que esse paciente vai usar, geralmente vai de 3 a 6 meses mesmo a periodicidade da troca, mas é mais de acordo com o fabricante. Claro, né? Existem os casos que o balão se rompe, os casos que os pacientes tracionam e ele acaba saindo, então aí acaba que essa troca ela acaba sendo um pouco antes, né? A colocação, ela é também bem fácil, né? Existem muitos familiares, muitos cuidadores que sabem fazer, né, isso, e eu acho que a gente tem que, no momento ali da instalação ou de você instruir um cuidado, você orientar esse paciente, orientar a família sobre, né, o fato de repente, remover acidentalmente e ter que fazer a colocação imediata para que você não perca o tamanho ali do calibre, porque em poucas horas esse calibre ele vai se fechando e aí te compromete com o uso de um calibre que você já usava anteriormente ou até do fechamento total desse ósseo, né? Então é importante que a família seja bem orientada com relação a isso. No meu ambulatório, por exemplo, a gente faz a colocação do catéter e a gente deixa com o paciente um catéter provisório, não mesmo, né? Mas a gente deixa, por exemplo, esses modelos G-tube, porque se ele tem né, se ele perder acidentalmente esse catéter, ele já faz a introdução em casa até que ele venha ao ambulatório, ou, por exemplo, um pronto-socorro, para fazer essa troca, né? Mi, Oi. e me fala uma coisa, desculpa te atrapalhar, mas acho que a gente já tem que já ir desenvolvendo um pouquinho mais essas perguntas, né? Dentro dessa realidade que você fala do uso do catéter, esse catéter específico, esse catéter Foley, esse catéter em silicone, que é o específico para gastrostomia, como que fica se eu não tenho esse catéter? E se eu preciso utilizar um catéter de Foley, mas não dessa forma que você está falando, provisória, de uma forma um pouco mais prolongada? Isso tem impacto na qualidade? Ah, tem bastante, né? Porque não é um catéter ideal. Por exemplo, se você coloca um Foley ali só para manter o ósseo, até que você vá para a operadora de saúde, para o seu, né, para o hospital, para que faça a troca, ok, mas ele não tem uma via de administração eficaz e nem própria, né, para isso. Então você tem que adaptar ali dispositivos para que você consiga fazer alimentação, dieta, porque geralmente os locais que você vai administrar dieta, eles não são compatíveis com uma Foley, porque o fim não é esse, né? Então são feitas adaptações ali, então realmente não é o ideal. O ideal é que você tenha um catéter
né, que faça a função mesmo de administração de dietas e medicamentos, né? Então, existem catéteres com 2 vias, com 3 vias, sempre se atentar que uma das vias é o balão, né? Então, deixar bem claro ali para o paciente que aquela via não se mexe, porque ali é onde você insufla e desinsufla balão, então você vai ter a via correta para administração de dietas e de medicações, né? Então, eu acho que isso interfere sim. Como eu disse, se é para algo muito provisório, até que você consiga ir para o seu serviço para troca, né, o impacto é pequeno. Mas se você não tem, né, e vai fazer uso de um catéter que não é não é especificamente para esse fim, né, aí complica um pouquinho mais, né? Acho que eu estou vendo já uma perguntinha aí, se eu puder já ir É, falando um pouquinho, já está falando de isso, vazamento, tem. né? A gente já tem uma pergunta aqui que fala sobre extravasamento, né, na questão da Exatamente. gastrostomia e os cuidados, isso. Isso. O extravasamento, ele já é parte de complicações mais frequentes que existem com as gastrostomias. Então, são elas as infecções de pele, a obstrução do tubo, uma remoção acidental que se tenha também desse tubo, ou até a migração do tubo. Às vezes você tem um ósseo muito alargado e acaba que esse dispositivo acaba migrando lá para dentro, né? E aí, dentre as dermatites, né, peristoma, a gente tem as lesões, que são geralmente causadas pelo extravasamento de fluidos gástricos, né? Lembrando sempre que um fluido gástrico, ele vai ter um pH aí de aproximadamente 1,5 a 3,5, que é incompatível com a nossa pele, que tem um pH aí também levemente ácido, mas que fica em torno de 5,5. Então, a gente tem um pH muito mais ácido e que acaba provocando, sim, lesões em pele, né? E, por exemplo, a gente tem os granulomas, né? E tudo isso pode ser causado, sim, pelo extravasamento. Então, uma das dicas que eu dou para evitar o extravasamento a primeira delas, né? É você ter um catéter com calibre, né? E aquele comprimento muito certo, né? Correto para o tipo ali de ósseo que você tem. Então, por exemplo, se você tem um calibre 22, né? E ele tá largo ali, ele vai acabar vazando dieta, vai vazar suco gástrico. Então, talvez eu tenha que aumentar esse calibre, colocar um 24, para que ele fique mais justo nesse ósseo e aí não tenha esse extravasamento, né? A mesma coisa com o comprimento da pele até a parede do estômago. Então, se eu coloco, esse paciente já veio para mim com uma complicação que seria, no caso, né, essa dermatite peristoma, e ele vem ali com um tamanho mais ou menos de 2 centímetros. Esse catéter dele está com 2 centímetros. Mas quando eu vou fazer a medição, eu vejo que ele está largo ali, né? Que ele está maior e que, teoricamente, o de 1,5 para ele que seria o ideal. Então, eu tenho que fazer essa troca. Ou, provisoriamente, colocar algo por baixo que dê uma altura para que eu consiga manter aquele balão acoplado na parede do estômago e evite, então, que haja esse extravasamento. Então, na verdade, o ideal é que primeiro eu tente ver se o calibre e o comprimento estão adequados para esse ósseo, né? E depois, se eu tenho isso ajustado, aí sim eu posso ir para outras causas, né? Existem, por exemplo, causas gástricas. Eu já tive pacientes que, por exemplo, estouravam o balão toda semana e eu tinha um comprimento ideal, um calibre ideal, e o paciente não era mais acamado, ele não se movimentava tanto, não fazia tração e o balão estourava. Então a gente encaminhou para os especialistas gástricos e eles disseram que realmente isso tinha a ver com o pH gástrico desse paciente que fazia o balão estourar. Então, assim, existem outras causas, né, para isso. Podem acontecer, né? E com Exatamente. relação a gente tem uma perguntinha aqui com relação à medição. Essa medição você faz com o paciente deitado, sentado? Qual que é a melhor forma? Existe algum cálculo que a gente pode fazer para estar tendo essa medição da forma adequada? Geralmente o paciente tem que estar deitado, né, com decúbito
levemente levantadinho ali, só por conta mesmo da posição dele, mas a gente precisa do abdômen dele ali retinho para que não interfira na medição, né? Algo importante é o jejum, pelo menos de 2 horas também, porque você vai acabar removendo esse dispositivo e depois colocando, então, para não ter o extravasamento de dieta ali, né, para evitar. E aí a gente vai fazer o ajuste removendo esse catéter que ele tem, ou, por exemplo, se ele tem um catéter que é o G-tube, que já é aquele que tem a extensão e ele já tem ali a medição, né? Então, de repente, é você adequar aquele anel, porque esse tipo de catéter gástrico, ele já vem com um anel. Então, às vezes o anel tá lá para cima e aí ele fica meio que dançando ali, né? Então, o importante é que a gente coloque aquele anelzinho bem rente à pele, né? Com uma distância ali de uns 2, 3 milímetros, para que também não fique fazendo atrito na pele, mas que a gente consiga uma maneira dele não ficar fazendo atrito. Porque, por exemplo, esses atritos, eles causam o crescimento do granuloma, né? Então, o granuloma, ele vai ser uma hipergranulação, né? Que sobressai da mucosa ali, de um tecido que se sobressai, e é uma reação inflamatória causada justamente pela fricção do catéter no estômago, né? E que também pode estar associado também à umidade local, que pode ser os extravasamentos, né? Então, o ideal é que a gente faça com ele deitado, decúbito muito pouco elevado, e que a gente consiga, com outro dispositivo, fazer essa medição adequada. Para ter uma troca adequada, né? Exatamente. E os cuidados com a higiene? Bom, a higiene ela é feita com água e sabão, né? Não existe melhor manutenção do que essa, é uma higienização mesmo durante o banho, com água e o sabão neutro. Por que neutro, né? O sabão que ele neutro, ele vai ter um pH que ele tá ali entre o 7 um pouquinho mais para baixo, que é o compatível com a nossa pele. Por exemplo, os sabonetes em barra, eles têm um pH que ele é mais alcalino, ele sai ali do 7 e ele vai mais para cima, então ele fica mais alcalino, então ele é mais incompatível ainda com a pele. Por exemplo, ele vai ter um pH de 11, 12, enquanto que os sabonetes líquidos eles vão ter um pH de 7 para baixo, então ele é mais adaptável ali para o nosso tipo de pele, né? Algo importante, sempre secar, né? Secar a pele, secar esse catéter após o banho, né? Para que você evite ali a umidade local, a maceração da pele. Evitar e observar também essa presença desses exudatos, se há ou não uma ferida peristoma, por exemplo, as lesões relacionadas a dispositivos médicos, né? Que podem acontecer. Por exemplo, você tem ali um bottom que ele está com 1,5 centímetro, que é o comprimento da pele até a parede do estômago. Mas esse paciente engordou. Ele acabou tendo um ganho de peso. E aí esse comprimento vai ficar pequeno para ele, né? Então o abdômen ali vai acabar se sobressaindo ao catéter, né? E isso vai acabar causando o quê? Uma pressão entre o dispositivo na pele, né? E aí causa uma lesão relacionada a dispositivo médico, né? Então, são coisas que a gente precisa observar para evitar, assim, então, as complicações, né? Atentar sempre para a via correta também de administração, tanto de dieta, de medicamentos, quanto, né, a entrada ali do balão, fazer sempre a realização de flush com água após a administração de dietas e também de medicações. E aí sempre tratar as lesões de pele, tanto peristoma como granulomas, de acordo com o protocolo institucional que você tenha, ou uma prescrição médica, de acordo com o que a gente tem já ali na prática, né? Algo também super importante de se fazer para manutenção desse catéter gástrico são os movimentos rotatórios diários, né? Que é o quê? É você pegar aquele catéter e girar ele para a direita e para a esquerda. Aliás, quando a gente faz a inserção desse catéter, é importante que na hora a gente já tracione ele um pouquinho e faça esse movimento de rotação. É ali que a gente sabe se ele está adaptado ou se ele ficou apertado, né? Se ele não tem esse movimento de rotação, ele está apertado, a gente precisa aumentar aí esse comprimento. A mesma coisa quando eu acoplo
o anelzinho quando eu tenho uma G-tube, né? Então é importante que todos os dias eu faça, pelo menos umas 2 vezes ao dia, esse movimento de rotação para a direita, para a esquerda, para que eu evite o colabamento do catéter na mucosa, né, do estômago, para que eu evite também formação dos granulomas e até necrose tecidual, né, peristoma ou até dentro mesmo, né? E dentro da sua prática, Michele, dentro do ambulatório, com a questão do Covid, mudou muita coisa? Você teve muitas alterações na questão dos seus protocolos de atendimento, das suas trocas? Você parou de fazer algum procedimento ou aumentou agendamentos, assim, espaçamento de tempo por conta do Covid? Sim, por conta do Covid a gente teve algumas alterações. E alterações bem interessantes. Aumentou o número de pacientes, mas por quê? Alguns pacientes já faziam a troca em hospitais, né, via endoscópica, e não faziam a nível de ambulatório, por exemplo, nem com enfermeiro, né? E aí essa demanda acabou aumentando porque esses pacientes não querem ir para a rede hospitalar, eles não querem ir para o pronto atendimento, eles não querem ir para o hospital, né? Então, nesse momento, eles começam a procurar os ambulatórios que fazem as trocas, né? Entendendo-se que o ambulatório ele tem ali um risco teoricamente menor de contaminações, né? A gente não está tão exposto como, por exemplo, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, né? Tanto os profissionais quanto os próprios pacientes. Então, aumentou esse número de troca e também houve um espaçamento maior, porque aquele paciente que já era acostumado a trocar a cada 6 meses, então ele liga e fala, olha, tô há 6 meses agora, mas tá pévio, não tô tendo problema nenhum com a administração. Será que dá pra gente colocar aí mais 1, 2 meses por conta da pandemia? Então, geralmente, são pacientes com comorbidades, ou eu tenho paciente mais idoso, ou eu tenho paciente muito mais jovem, que são as crianças, né, com problemas neurológicos. Então, eles acabam também ligando para que a gente dê aí uma distância maior, né? E também pacientes que às vezes têm o balão rompido e também não querem ir para o pronto-socorro para fazer a troca. Então, eles acabam ligando para esses ambulatórios para que a gente consiga fazer. Então, nesse meu ambulatório, por exemplo, eu tenho um estoque de GTTs, né, dos 2 modelos e de vários calibres, porque se eu tenho realmente esse paciente que vem, né, para o ambulatório, eu posso já oferecer ou no tamanho dele mesmo, ou uma que seja mais compatível, né? Ou essas, como eu disse, que são as G-tubes, que daí eu só vou ter o calibre, depois a gente ajusta para um bottom, mais para frente acaba ajustando para um bottom, né? Então a gente teve sim. Algo muito importante de se observar, mas aí não para o paciente ambulatorial, mas para o paciente institucionalizado, que é o paciente de hospital, são realmente essas lesões relacionadas aos dispositivos médicos. Então, a gastrostomia, né, o dispositivo, esse catéter, ele é algo ali que vai comprometer, por exemplo, numa pronação. Então, se eu vou colocar o paciente, né, em prona, ele vai ficar ali fazendo contato entre a superfície, né, que seria o colchão, e a pele. Então, ele vai acabar fazendo pressão, gerando uma lesão por pressão, né? Então, o ideal é que você consiga colocar coxins a nível, né, abdominal, para que você não deixe ele tão ali exposto a essa pressão com a superfície que você tem, e coloque uma interface entre o dispositivo e entre a pele. Então, a gente sabe que se a gente faz um movimento de rotação, a gente tem uma distanciazinha ali, né, mínima, entre a pele e esse catéter. Então, é importante que eu consiga colocar um curativo profilático, né, para fazer mesmo a prevenção de lesão de pele. Geralmente, o que eu uso? Eu uso espumas, né, siliconadas ou não. Não uso tanto gases, esse tipo de material, porque ele acaba tendo um atrito grande com a pele, né? Por não ser um material tão ali menos fofo, vamos dizer Delicado. assim, né? Exatamente, ele é menos delicado do que, por exemplo, uma espuma. E aí a gente opta pelas espumas que são mais fininhas, né? Porque a gente não vai ter ali uma distância muito grande. Então, a gente opta por espumas que são mais fininhas, né? E existem aquelas próprias, por exemplo, para
traqueostomia e essas que já são usadas em catéteres gástricos, que já vem com aquele recortezinho e você só encaixa, né? Ou você mesmo pode pegar uma espuma, cortar ali o quadradinho, fazer o corte até a metade dela para que se faça o encaixe. Essa espuma, como eu disse, pode ser siliconada ou não, pode ser adesivada ou não, porque existem alguns silicones que já vêm adesivados, né? Então, vai também da mobilidade do paciente. Então, a gente tem pacientes que são muito ativos, né? Crianças que andam. Então, a gente acaba colocando uma espuma adesivada e ainda assim, às vezes, eu preciso de um adesivinho ali em volta da pele. Obviamente que o melhor é que a gente não precise usar nada disso, nem adesivos, né? Que a gente deixa a pele ali mais respirando possível, né? Mas, realmente, para evitar para os pacientes institucionalizados, principalmente em prona, para evitar lesão por pressão, o ideal é que se coloque mesmo uma interface entre o dispositivo e a pele, né? Certo. Tem uma pergunta sobre o tratamento de granuloma. O que você indicaria ou como você realiza o tratamento de granuloma? Nós temos granulomas que são pequenos, né? Mas nós temos alguns que são um pouquinho maiores, sangrantes. Então, seriam as condutas mais adequadas para esse tratamento? Sim. Bom, na minha prática clínica, o que eu sempre usei bastante é o cloreto de sódio em gel a 20%, né? Antes nós tínhamos ele fabricado, né? Vinha já industrializado. Hoje não temos mais no mercado nenhum industrializado. A gente precisa mandar manipular. Então, a gente manda manipular o NaCl 20% em gel, né? Qual vai ser a função dele? Desidratar essa hipergranulação. Ele faz, ele desidrata aquele tecido, né, para que fique sequinho, e aí a gente tem a cicatrização. Então, o NaCl, quando a gente não tem em forma de gel, por exemplo, hospitais, eles têm em ampolas, eles também fazem aplicação, muitas vezes com gás impregnado, né, impregna ali o líquido da ampolinha na gaze e coloca, tá? Ou em gel, tá? Então, é um dos produtos que a gente acaba utilizando. Por exemplo, um alginato de cálcio, né? Ele acaba desidratando também, né? Então você tem ali uma fibra que ela vai absorver o exudato que acaba saindo desse granuloma, e aí você tem a retenção dessa umidade. Com a retenção, você consegue fazer também a desidratação. Então, assim, como a Adri disse, são tipos de granulomas. Existem esses menorzinhos que só com NaCl em gel 20% resolve, outros não, ele tem mais exudato, eu preciso de uma absorção também maior para que ele desidrate, então eu posso usar o alginato de cálcio. Por exemplo, pós de hidrocoloide, né? Ele tira também a umidade, mas na minha prática clínica ele é mais eficaz para uma lesão peristoma, ou uma lesão por pressão, ou uma lesão por umidade, uma dermatite úmida, né? Do que propriamente para o granuloma, tá? E aí existem outras experiências de colegas que acabam usando, por exemplo, nitrato de prata em bastão, mas hoje a gente tem muita dificuldade para conseguir o nitrato de prata em bastão, né? Na minha instituição, a gente já não consegue mais manipular, é bem difícil. E as aplicações também demoram, leva-se um tempo maior, né? Para que você consiga ter a efetividade, né? Já teve casos que a gente mandou para pequena cirurgia e eles cauterizaram, né? Então, existem várias formas. O importante é que você deixa aí por mais ou menos uns 15 dias a sua escolha. Passou 15 dias que você não teve evolução nenhuma desse granuloma, é importante que você troque esse tipo de material que você está tentando usar para que tenha uma evolução mais rápida, né? Porque realmente o granuloma ele tende a crescer e aí fica mais difícil É mais depois difícil para cuidar. para você cuidar, É, né? dentro do ambulatório, Michele, quem faz a troca da gastrostomia, a substituição? Tá. Bom, a gente tem aí os médicos, então, na verdade, o médico é quem faz tanto a colocação, a primeira colocação é sempre o médico, né? E a troca, a partir daquela segunda troca, porque a primeira troca ele vai fazer lá com o endoscopista, que aí sim ele vai colocar já
um catéter balonado. E aí, aquela segunda troca, ele já pode ir para um ambulatório, pode ser sim trocado por enfermeiro, tá? O enfermeiro, ele precisa ser capacitado para tal procedimento, né? Então, é importante que ele seja capacitado para isso. As próprias, às vezes, instituições é que promovem essas capacitações, às vezes tem cursos fora também, mas ele tem que ser capacitado. E aí a gente tem aí o nosso conselho, tanto regional quanto federal também, né? Que, por exemplo, o Corém, Paraná, Minas Gerais, Alagoas, esses Coréns, eles dão sim, né, essa troca de catéter para o enfermeiro, né? Portanto, que ele seja habilitado, né? Tenha conhecimento para isso. Por exemplo, o Corém São Paulo, não. Pelo Corém São Paulo, acho que, se eu não me engano, é de 2012, né? O parecer dele é exclusivo de enfermeiro estomaterapeuta ou de enfermeiro que faça parte de um grupo de MTN, né? Isso E mesmo. aí Uhum. acaba se sofrendo muito com isso também, porque, por exemplo, medicina de família, né? Enfermagem de família. Então a gente tem aí o SUS, que teoricamente daria para fazer essa troca tanto lá na residência do paciente quanto né, nos ambulatórios e não se consegue, né? E nos nossos ambulatórios de rede privada também, né? Então, para que marcar como profissional médico? Ter que ir para uma endoscopia, sendo que, né, teoricamente é algo rápido, né, fácil de se fazer. Então, a gente acaba seguindo o COFEM, porque o Conselho Federal, né, no parecer do Conselho Federal, ele coloca que pode ser sim trocado, né, na conclusão dele, desse parecer, tem sim, conclui-se que a troca pode ser através de um enfermeiro que seja habilitado, né? Então, a gente Certo. costuma fazer um protocolo baseado no COFEM para que tenha essa abrangência aí de todos os locais. E você tem protocolos, você tem toda esse procedimento protocolado. É importante que se tenha, né? Então é importante que você tenha um POP, né? Que é o procedimento ali que você vai fazer, porque você vai dar respaldo para toda a sua equipe, né? Do procedimento em si, ou seja, você vai descrever o material que vai utilizar, qual vai ser a técnica a ser seguida, como você vai higienizar, como é que o teste que você faz de balão antes de introduzir esse balão, para ver se ele já não vem rompido, então tudo isso. Então, num POP, eu vou discriminar todo o meu procedimento. E num protocolo, eu vou descrever toda a parte teórica, né? Por exemplo, eu vou abordar ali as questões gástricas, intestinais, eu vou abordar todos os tipos de catéteres que existem. Então, ele vai ser algo bem abrangente, né? Enquanto que o POP ele é direcionado para a sua instituição e próprio também para o que você tem de marcas, por exemplo. Então, tem instituições que já têm as marcas, né, que são utilizadas. Na minha, por exemplo, a gente tem uma marca padrão, que é para aquele paciente que vem fazer uma primeira troca, por exemplo, vai tirar um G-tube e colocar um bottom. Eu já tenho uma marca que é a padronizada pela instituição, mas, por exemplo, ele chega e fala, olha, mas o médico, ele vem já com o pedido médico, é importante também que ele tenha esse pedido médico da troca. Ele vem com o pedido e fala, olha, mas eu não posso usar essa marca, eu tenho que usar a marca específica, porque já tentei, tive alergia, eu não me adapto, enfim. Então, a gente compra de acordo com esse pedido médico e de acordo com o que é melhor para o paciente. E aí essa troca ela é custeada pelo convênio, conforme uma prescrição. Exatamente. Então, eu preciso ter uma prescrição médica. Então, a gente tem por exemplo, na Mil, a gente tem um canal de contato com esse paciente, que é um e-mail, né? Só de gastrostomia mesmo. Então, o paciente lá no call center, ele já é orientado a mandar o pedido médico para esse e-mail. Quando as pessoas responsáveis desse e-mail recebem, elas vão ligar para o paciente para tirar todas as dúvidas. Porque, por exemplo, foi a primeira vez que ele fez. Então, a gente sabe que não é balonado. Não adianta ele vir para o ambulatório, que eu não vou ter como, né, desinsuflar, porque ele não é Manipular. Uhum. balonado. Então, ele vai ter que trocar a primeira vez lá na endoscopia. Então, se o paciente não sabe disso e já liga no ambulatório, imagina se eu marco, ele vem, às vezes, né, distâncias grandes, pacientes acamados que vêm de ambulância, tem que trocar na maca, ele vai perder tempo, né? Então, a gente já liga para confirmar tudo. Olha, como que é o seu catéter? Você já trocou uma, duas, três vezes? Tem balão? Não tem balão? Qual é o tamanho exato? É esse que está discriminado na prescrição? Ele é modelo G-tube? É modelo bottom? Então, a gente tira
né, todas as dúvidas ali, As dúvidas. aí identificando que realmente é aquele tamanho, a gente pede compra pela farmácia, que leva ali em torno de uns 10 dias. E aí, quando chega na unidade, a gente liga para o paciente e fala, olha, seu dispositivo já está aqui, agora a gente vai agendar para marcar. Aí agendamos, ele vem e faz a troca. Já respondendo qual o tempo de troca desses catéteres, geralmente 6 meses, tá? É de acordo com o 6 fabricante, meses. mas Isso. geralmente é a cada 6 meses que a gente faz a troca. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, Mi. Nós ficamos com uma pergunta com relação ao NSL, que você falou sobre a manutenção, a redução do granuloma. Esse NSL, por quanto tempo você deixaria pele, catéter para estar fazendo essa ação de desidratação? A gente troca geralmente uma vez ao dia só, mesmo ele em ampola quanto ele em gel, né? Mas de acordo também com a necessidade. Por exemplo, se eu tô tendo extravasamento de dieta ou de suco gástrico ali, e aí mesmo que eu coloque uma cobertura, uma interface, né? Mesmo que seja gases, enfim, entre o dispositivo e a pele, e se tá vazando com uma constância, eu já perco ali o meu produto. Então, eu vou ter que trocar mais vezes, porque ele vai saturar aquele curativo preventivo, e aí ele não vai estar mais fazendo efeito. Então, eu vou trocar com uma distância menor, né? Agora, se eu não tenho extravasamento, não tenho tanta umidade, aí o ideal é que a gente faça uma vez ao dia, ou se eu precisei higienizar antes, daí eu já acabo fazendo um curativo novo. Certo. E me fala uma coisa, com relação à jejunostomia, teve uma pergunta que foi colocada com relação à perda da jejunostomia. De repente seria possível no ambulatório reinstalar essa jejunostomia ou algum procedimento com relação a jejum. Jejuno, né, com relação aí a pareceres técnicos, pelo próprio COFEM, de troca específica para estomaterapeuta ou para médico, tá? No meu ambulatório, por exemplo, eu não troco. Então, quando acontece a perda, o que eu peço? Para que ele consiga pelo menos manter o ósseo, né? A gente reintroduz pelo menos ali, só para não perder mesmo o diâmetro ali, calibre, mas a gente encaminha para endoscopia. E aí ele acaba fazendo via endoscópica. Eu não sei se de repente no seu serviço vocês acabam trocando também. É, Eu no meu não. essa, uhum. Lá a gente Essa é manda uma mesmo para o questão. endoscopista. Isso, essa é uma questão muito complexa, por quê? Porque nós temos catéteres que são de jejunostomia em silicone, adequados, que têm a porção gástrica e a porção jejunal, Isso. que é mais fácil de você identificar. Mas nós temos, principalmente no SUS, pacientes com sonda nasointeral, com sonda gástrica, né, o catéter gástrico, o catéter nasointeral, Exatamente. para o uso da jejuno. Então, não, né, na minha prática, nós não manipulamos, é realmente deixado para que o médico, porque muitas vezes precisa até de uma abordagem cirúrgica Ou novamente, até mais ou então interna, né? endoscópica. Exatamente. Isso, Você precisa saber exatamente o que está acontecendo também internamente. Então, lá também a gente acaba internamente. deixando para o endoscopista. A gente acaba só mantendo pérvio ali o orifício, o ósseo, mas a gente acaba encaminhando realmente para um pronto atendimento ou para um setor de endoscopia para que se faça a avaliação mais específica. Sim. E teve uma pergunta agora que fizeram sobre um catéter específico para jejunostomia. Sim, existe um catéter específico, existe um catéter gástrico, né, Mi, que tem as duas posições, tanto a gástrica quanto a jejunal, mas, assim, pelo menos no SUS é bem raro o uso, né? Eu não É, sei na rede de convênios se ele é um pouco mais utilizado, porque é um catéter um valor um pouquinho sim. mais caro, né? É, Mas, realmente pra gente também é bem raro aparecer, viu? Eu estou ali fazendo troca de gastrostomia há mais ou menos uns 4 anos. Eu peguei um paciente só com jejuno, e foi nessa situação aí de soltar mesmo. E a gente manteve só o ósseo e a gente já encaminhou. Uma pergunta que eu acabei de ver sobre o tempo de deixar o NSL, a gente já até falou, mas só para responder a perguntinha, a gente faz a troca geralmente uma vez ao dia, mas né, se há extravasamento de suco gástrico ou de dieta,
a gente acaba, né, perdendo ali a função do produto, então a gente Entendi. troca com Isso. menos tempo. Uma outra pergunta que ficou, que eu anotei aqui, que passou, é com relação à prevenção de lesão. O que que você utiliza para prevenção de lesão ao redor do catéter? E com relação à fixação desse catéter, né? A importância dessa fixação também. Quanto à prevenção, vai muito do tipo de paciente que eu tenho, o tipo de catéter e o tipo de pele, né? O ideal é que não se faça absolutamente nada ali naquela pele, ou seja, que a gente mantenha ela limpa e seca, né? E não preciso colocar nenhuma interface ali se eu tenho uma pele saudável, uma pele íntegra. A partir do momento que eu começo a ter uma hiperemia, que eu começo a ter um extravasamento, né, de dieta ou de suco gástrico, eu já vou prevenir antes que se abra realmente uma lesão. Então, a gente usa essas interfaces que são as espumas. Então, no meu serviço, eu acabo utilizando uma espuma de silicone, né, fazendo ali a interface. Então, eu consigo com ela já fazer a manutenção do meio úmido para que se cicatrize uma lesão, se tiver já alguma lesão úmida ali, né, alguma perda já de continuidade de tecido, que teoricamente é a ferida. Ou se eu tenho só uma hiperemia, eu já consigo que não tenha o contato e o atrito ali do catéter com a pele, então eu acabo evitando, né? Polímeros também acabam auxiliando, então a gente tem aqueles sprays que são polímeros, né, que formam uma película na pele. Então, essas películas também acabam auxiliando bastante, porque você faz, querendo ou não, uma interface, né? Você faz ali uma camada polimérica entre também a pele e suco gástrico, dieta e o próprio dispositivo. Eles acabam também auxiliando na prevenção, né? Creme barreira também, se caso eu já tenho ali algum extravasamento, pouca coisa, então um creme barreira também faz ali uma proteção, né? E já uma hidratação a ponto de a gente conseguir já evitar algumas lesões. Mas como eu disse, o mais importante de tudo isso é que eu tenha um dispositivo adequado no calibre e no comprimento, para que eu realmente não tenha aí essa formação de granulomas, não tenha as dermatites, né? Causadas aí por esses extravasamentos, mas realmente manter pele seca, limpa, né? Não deixar úmido, então sempre depois do banho secar bem ali, né? Em volta. E esses curativos, então tem muitos pacientes que chegam com as gases, né? Com gases, com adesivo, com um monte de micropore, enfim, com filmes. E aí você tira tudo e a pele está super íntegra, está intacta, não tem nada. Então não há essa necessidade. O atrito de uma gaze ali com a pele vai ser muito maior do que você não colocar nada, né? Então deixa essa pele respirar, né? Mas aí se você já tem indícios de alguma coisa, aí sim você faz ali uma interface. E quanto A fixação. a fixação, né? A gente tem aí fixadores próprios para catéteres, né? Então, existe no mercado fixadores que são próprios, né? Obviamente que eles têm aí um valor um pouco elevado e às vezes não é, né, de acesso fácil às nossas instituições. Eu, por exemplo, não tenho esses fixadores próprios, então a gente utiliza dos adesivos mesmo, né? Para o bottom, você não precisa de um fixador, né? Porque você tem um extensor que ele se acopla a esse botão, então você coloca na hora da administração de dieta, de medicação, de líquidos, e aí você o remove e fica só um botãozinho ali. Para as G-tubes, né, que já fica com aquele extensor, o importante é que você mantenha ele sempre no ângulo de 90 graus ali, bem na inserção, né? Porque se você já deixa ele tracionado para um lado ou para o outro, para fixar, você já tem ali o atrito no ósseo que pode favorecer a formação dos granulomas, por exemplo. Então é importante que você mantenha, né, a 90 graus essa inserçãozinha e depois sim você faz a voltinha dele e aí fixa na pele. Coisas, né, que a gente pode utilizar para evitar, por exemplo, também essas lesões por adesivos médicos, porque também existe essa parte. Então, a gente pode colocar, por exemplo, um poliuretano por baixo, né, extra fino, uma placa de hidrocoloide extra fina, onde você vai fazer a fixação, e aí por cima dessa placa de hidrocoloide você coloca o adesivo. Então, esse adesivo ele vai pegar no catéter
e na placa de hidrocoloide. Ele não vai em contato com a pele. O que vai em contato é o hidrocoloide, que aí sim é algo mais compatível com a pele, né? Então, a gente evita de colocar, por exemplo, um micropore direto na pele. Então, são coisas que vão favorecendo de você evitar o granuloma, né? Porque você precisa fixar o catéter, mas ao mesmo tempo você causa uma lesão de pele por conta de um adesivo médico, né? Então a gente tem que sempre se ligar em todos esses fatores e tentar colocar o menos de adesivo possível. Eu tenho uma. Aqui não é nenhuma pergunta, né? É uma colocação e uma colocação muito real. Né? O grande problema no SUS é que tudo é improvisado e nada é adequado. E realmente, quando a gente trabalha com tudo improvisado e as coisas não são adequadas, com certeza a gente vai estar trabalhando com mais intercorrências, né? Com mais lesões, com mais Mais dermatites, complicações, né? muito mais complicações, porque eu não estou trabalhando com um dispositivo adequado. Né? Então, eu acho que é uma colocação muito importante e é uma colocação muito real, porque é a realidade mesmo. O que nós mais encontramos aí é o catéter Foley sendo utilizado como Como uma via de gastrostomia, alimentação, né? como uma via de alimentação, e a gente precisa lembrar que quem faz uso de um catéter siliconado, você mesmo falou, um silicone, nós temos 6 meses, né, para fazer De uma duração. troca, para fazer uma manutenção. E quem faz uso de um catéter Foley, não, esses 6 meses não são toleráveis. Esse material, ele não vai tolerar, não é verdade, E aí é Michelle? que entra o custo-benefício, né? Ou seja, é aquele custo invisível, é o que aquele comprador da instituição não enxerga, né? Então, por exemplo, você tem ali, em 6 meses, uma troca de, sei lá, 8, 10 catéteres Foley, né? Então, se você compara o preço de 10 catéteres Foley, de repente, com um pouquinho mais, você compra um G-Tube, né? Não o Bottom, porque é um pouco mais caro, mas você compra o G-Tube, que é o siliconado. E aí você aumenta aí. Fora que, assim, não é só a questão do valor em dinheiro ali do catéter, mas é todo o valor que você vai gastar também com as lesões de pele, com as complicações, desse paciente ter que vir à unidade muitas vezes para fazer troca, né? Tempo gasto de enfermagem, de médico, custo do médico fazer essa troca, a endoscopia. Então, assim, são fatores que são invisíveis, ninguém está vendo ali, né? Ninguém está calculando todo esse tempo gasto e todo o material que vai ser gasto também para se adaptar, por exemplo, uma sonda Foley para que receba, né, a dieta, por exemplo, né? Porque você vai ter que ter adaptadores ali para conseguir acoplar, né, o sistema de dieta. Então, realmente, você tem que enxergar todo esse custo que geralmente quem está lá comprando não enxerga. É mostrar e provar que existe sim o custo-benefício, né? Isso mesmo. Mi, você não vai acreditar, mas nós temos 7 minutos só, e é um assunto assim que passa muito rápido, porque são Sim, muitas sim. informações. E assim, achei muito interessante a questão do seu cuidado com a pessoa com gastrostomia nessa época em que a gente fala assim, mínimo possível de hospital, mínimo possível sair de casa, e você está conseguindo acompanhar esses pacientes no ambulatório, conseguindo dar essa estrutura de cuidado, porque para eles é importante, não é porque nós estamos numa época de Covid, onde todo mundo tem que se guardar em casa, que as intercorrências deixam de acontecer. Não existe E só elas Covid, estão. né? Exatamente, não existe só Covid. Então, para as pessoas, pacientes que estão dentro de instituições, tem o médico, tem o enfermeiro para dar esse cuidado, mas os que estão em casa, eles precisam ter um apoio, eles precisam ser vistos, lembrados, isso é muito importante, tá? Então, assim, é muito assunto para a gente falar. Foi muito bom ter você aqui, foi incrível. Obrigada. Eu acredito, não, tenho certeza que acrescentou muito. A Michelle vai escrever para a gente um texto, né, Mi? Isso. Falando sobre um pouquinho do que a gente conversou aqui. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para o e-mail, para as redes da Sobest, o e-mail, o WhatsApp, que a gente vai estar respondendo para vocês, tá? O que ficou faltando aqui, que a gente não conseguiu por conta de tempo, nosso tempo é curtinho, né?
E a gente vai estar respondendo, tá? A Mi pode estar entrando e mandando as respostas pelo WhatsApp da Sobest. Só Só vocês lembrando também encaminharem. que eles estão perguntando se fica gravada, então fica gravada assim, é só entrar Fica ou no gravado. GPET ou na Sobest, que vai ficar. Na Sobest vai ficar gravado, né? Então é só ir na parte de vídeos lá que vai estar gravado. No GPET fica aí por 24 horas gravada a live. Isso, e vamos lembrar também que nós temos agora o canal do YouTube, onde também nós estamos conseguindo usar essa rede, então vocês precisam entrar lá, né? Vamos todo mundo entrar, que vocês vão ter acesso a todos os vídeos, vocês vão poder ouvir a Michelle falar novamente, tá? Foi incrível, Mi, incrível Obrigada, mesmo. Foi muito obrigada. bom. Essa é a A minha gente missão, aprende. é a gente conseguir compartilhar um pouco do conhecimento, né? Acrescentar um pouco mais para essa rotina que todos têm, né? E de assuntos que realmente, assim, fazem a diferença. Porque foi o que eu falei, né? O enfermeiro, ele pode sim fazer essa troca. Então, por que, de repente, vocês não pensam na instituição de vocês, no estabelecimento de vocês, que tem acesso a ambulatórios, por que não colocar essa rotina? Então, começa com, né, descrevendo um protocolo, descreve um POP, leva isso para sua gerência, para sua diretoria e mostra qual é o benefício de você ter mais um serviço, né, agregando ali na vida do paciente, né? Não tirando isso, obviamente, do médico, mas às vezes são procedimentos tão simples e que não precisa de fato ir para o médico, passar por uma endoscopia para ter que fazer esse procedimento, né? Então, acho que fica aí também essa dica de você conseguir trazer um serviço a mais para sua instituição, mas um serviço que realmente faz a diferença tanto na sua vida da instituição, né? Menos gastos, inclusive, mas muito mais para o paciente, né? Então, acho que é isso, é a gente agregar, na verdade, e mostrar que dessas experiências saem coisas muito boas, né? Que bom, Mi. Muito obrigada, agradeço de coração. Imagina, imagina. Ah, depois a gente só pede para você escrever um texto sobre, não precisa ser muita coisa, um textinho, e depois quem ficou curioso, quem quiser indicar também, para o pessoal estar vendo o vídeo, vai ficar gravado lá para gente. É isso Boa aí. noite, Boa noite, obrigada por obrigada a você todos. dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente, tá? Imagina, eu que Gratidão, agradeço. e a gente se vê, tá É isso bom? aí. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos e bom feriado prolongado, né? Para alguns. A gente que é Alguns. da área da saúde, nem tanto, né? A gente vai estar lá ainda na linha de frente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Mi. Tchau, tchau. Muito obrigada pela participação de vocês e boa noite. Fiquem com Deus.